você está grávida e está sofrendo com um enjoo logo de manhã ou ao longo do dia, saiba que você não está sozinha. Cerca de 70 a 80% das grávidas sofrem com enjoo, náuseas e vômitos durante a gestação, principalmente no primeiro trimestre. Mas a boa notícia é que existem estratégias que, quando associada a uma alimentação mais assertiva durante a gestação, pode ajudar muito na redução desses enjoos. E hoje eu vou te mostrar quais são essas estratégias e quais são os 3 alimentos principais para ajudar na redução desse enjoo. Oi, eu sou a Fernanda e aqui nesse canal a gente vai falar sobre nutrição na primeira infância, gestação e fertilidade. Mas antes de partir para essas estratégias, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre por que isso acontece durante a gestação. Bom, durante a gestação, o corpo da mulher ele sofre com diversas alterações hormonais. E uma dessas alterações é o aumento de um hormônio chamado HCG. Esse hormônio, quando aumentado no corpo da mulher, ele vai interferir diretamente no sistema digestivo, o que pode explicar sim um pouco do porquê das náuseas. Além disso, na gestação, a mulher ela tem um olfato muito mais sensível do que o comum e um esvaziamento gástrico mais lento, o que pode estar levando à sensação de náuseas. Então vamos falar agora sobre as estratégias que a gente consegue usar durante a gestação para ter um manejo melhor desses enjoos e vômitos. A gente precisa pensar na gestação que a frequência ela vai importar mais do que o volume. Então a gente vai priorizar essa frequência e não focar tanto no volume. Vai fracionar mesmo essas refeições. Essa é uma das estratégias, para que assim você consiga comer, mesmo que de pouquinho em pouquinho, aquilo que seja necessário para sua gestação, sem pegar aversão a um alimento. Porque não adianta nada você comer um prato cheio, lindo, grande e comer obrigado aquilo. Com o tempo você vai pegar aversão de algo que já está te fazendo mal. Então a gente vai fracionar essas refeições e pensar que a frequência nesse momento da sua vida ela vai importar mais do que o volume, mas é uma estratégia, né? Tudo é adaptável ao longo do tempo. A segunda estratégia é evitar longos períodos de jejum. Isso envolve muitas vertentes que eu posso explicar para vocês em um outro vídeo. Mas hoje, como a gente está falando de enjoo, longos períodos de jejum por si só já vai te causar um desconforto gastrointestinal, aquela dor da fome, sabe? E é uma coisa que a gente quer evitar, porque quando associada com um período que você está tendo náusea frequente, é muito mais difícil de lidar. Então a gente vai priorizar fazer refeições em horários mais regrados nesse período da sua vida. Agora, a outra estratégia, na verdade, são duas que se complementam, que é evitar alimentos muito gordurosos e com cheiro forte, alimentos enxofrados. O alimento gorduroso, por si só, ele já vai dar uma lentificação do seu sistema gastrointestinal. E o alimento com cheiro forte, o alimento com cheiro enxofrado, lembra que eu falei que o olfato fica mais sensível? Então, quando você tem contato com aquele alimento, pode ser que você perca a vontade de comer qualquer outro alimento, né, por um período. Então, a gente vai evitar esse tipo de alimento e priorizar alimentos de fácil digestão, que é uma outra estratégia. Alimentos leves e de fácil digestão. A maioria desses alimentos são alimentos secos, né? Torradas, alguns tipos de biscoitos que são permitidos, como o biscoito de arroz, que a gente pode fazer diversas receitas que fica muito gostoso. A gente tem vários exemplos de alimentos secos e de fácil digestão. Se você tem curiosidade para saber esses alimentos em receitas práticas do dia a dia, comenta aqui embaixo eu quero, que eu vou te mandar um e-book com receitas fácil e prática que você pode aplicar durante esse período de enjoo na sua gestação. Agora a gente vai falar dos alimentos em si. O alimento que tem mais evidência científica de que combate o enjoo na gravidez é o gengibre. Os estudos mostram pra gente que o consumo de gengibre pode ajudar a reduzir a intensidade de crises de náusea e vômito durante a gestação. Esse é um alimento tão poderoso que os estudos mostram pra gente que o seu efeito é semelhante ao da vitamina B6, que é uma vitamina utilizada no tratamento de náuseas e enjoo na gestação.
Para algumas pessoas, o gengibre ele pode ser não tão palatável quanto para outras, e por isso a gente tenta inserir ele em alguns outros alimentos, como um chá. Você pode fazer o chá do próprio gengibre ou inserir ele em algum chá que você já gosta, já está acostumada a tomar. Você pode ralar ele na água e fazer uma água saborizada com gengibre e alguma fruta cítrica também, e ralar ele e colocar pedacinhos em preparações do dia a dia que não acentuam tanto o gosto desse alimento, caso você não goste. Mas caso você goste, tem infinidade de receitas na internet com gengibre que você pode estar associando aí à sua rotina alimentar. Agora, um outro alimento, na verdade, não é um alimento em específico, mas é um grupo, que eu já até falei com vocês, que são os alimentos secos e de fácil digestão. Dentro desse grupo, a gente tem bolachas, torradas, mas é muito importante se atentar ao consumo de ultraprocessados quando a gente está falando desse alimento. Por isso, prefira preparações caseiras e menos processadas, com menos conservante no seu dia a dia, tá bom? Esses alimentos, eles podem ajudar muito, principalmente no consumo quando acorda, no café da manhã, porque é um período mais crítico quando a gente está falando de náusea na gravidez. E isso acontece justamente porque quando a gente passa um longo tempo em jejum, pode piorar o enjoo. Então, quando a gente acorda, a gente vem de um jejum aí, que é quando a gente estava dormindo e não estava consumindo nada. Então, cortar esse jejum com um alimento leve e seco, lógico que associado a uma proteína e um café da manhã balanceado, pode ajudar muito no controle do enjoo durante a gestação. O terceiro grupo de alimentos é o grupo das frutas cítricas e com bastante água, como por exemplo é o limão. Frutas com sabores mais ácidos e refrescantes, como é o caso do limão, da laranja e de frutas cítricas no geral, podem ajudar muito a reduzir a intensidade dos enjoos, além de ajudar também com a hidratação. E como uma estratégia que você pode associar ao consumo dessas frutas, tem o fato de você poder colocá-la na geladeira e consumir ela mais gelada, que também vai ajudar no controle das náuseas, e fracionar diferentes refeições com essas frutas ao longo do dia. Então você pode colocar na geladeira e depois consumi-la mais gelada. Você pode fazer um suco ou uma água saborizada e ir fracionando isso ao longo do seu dia para que você consiga ali ter o seu aporte necessário nutricional e consumir também as calorias e todas as necessidades nutricionais que demanda esse período da sua vida. Todas essas estratégias, elas são aplicadas quando a gente está falando de um enjoo que está ali dentro da normalidade. Se você está dias sem consumir nada, sem conseguir nem beber água, é muito importante que você procure um profissional adequado para cuidar de você, porque tudo isso pode levar a um quadro chamado hiperemese gravídica, que precisa de tratamento, e é muito importante que você se atente a isso durante a sua gravidez. E esse foi o vídeo de hoje. Se você tá grávida, eu te convido a se inscrever aqui no canal, que sempre vai ter vídeo sobre esse assunto: gravidez, fertilidade, primeira infância. Se você conhece alguma grávida, eu te aconselho a mandar esse vídeo para ela, convidar ela a conhecer o canal e acompanhar a gente por aqui. Muito obrigada pela sua companhia hoje, um beijo e até o próximo vídeo.